Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas todos e todos os participantes do Diálogos com o Pesquisador. Hoje estamos em mais um evento. Hoje é o dia 9, salvo engano, dia 9, dia 10 de maio de 2021. E iremos realizar hoje mais uma edição do Diálogo com o Pesquisador. Essa reunião, como todos sabem, será uma reunião gravada e posteriormente disponibilizada no YouTube. Então, eu solicito que quem concorda com essa gravação permaneça em silêncio e quem discorda se manifeste verbalmente. Bom, não havendo manifestação, vamos iniciar o nosso encontro. Hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui, e em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu quero agradecer imensamente a honra de recebermos aqui o professor Jefferson Afonso Bacelar, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, mestrado e doutorado também em Ciências Sociais pela mesma universidade, Universidade Federal da Bahia. Fui professor ligado ao programa de pós-graduação em antropologia da UFBA e atualmente é professor da pós-graduação em estudos étnicos e africanos, pesquisador do Centro de Estudos Afro-Orientais, o CEAL. Tem ampla experiência em antropologia, com ênfase em etnicidade, vem atuando principalmente nas áreas de etnicidade de negro, identidade étnica, migração, ideologia, e atualmente vem desenvolvendo pesquisas no campo da alimentação, antropologia da alimentação e antropologia do futebol e lazer. Então, a dinâmica do evento ela funciona da seguinte maneira: a gente vai ter um momento de ouvir o professor Jefferson Bacelar, e após esse primeiro bloco, a gente vai ter a oportunidade de realizar perguntas. Então, quem tiver interesse em fazer perguntas para o professor, pode escrever aqui no chat a palavra inscrição, e a gente vai falar vai abrir o espaço para você fazer a pergunta, e em seguida a gente vai ouvir mais o professor. Professor, seja muito bem-vindo, e a palavra está com o senhor. Tá, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma grande honra. Eu tive primeiro uma sensação, eu me lembrei das ego-histórias francesas, e quando você já está para morrer, aí eles chamam as pessoas, aí como Marc Bloch, tá entendendo? Jacques Le Goff, e eu me senti assim, eu digo, deve ser uma versão francesa já a baiana, tá entendendo? Dessa situação, que realmente eu já estou mais para o fim de festa do que do começo do baile mesmo, né? Eu gostaria de dizer que eu sou de uma geração que eu que não sou um grande fã do Bourdieu, mas gosto do Bourdieu. Bourdieu disse que havia uma vanguarda e havia os estabelecidos. Na realidade, eu estou já no campo dos estabelecidos. A vanguarda é uma outra geração. Eu sou intermediário entre, digamos assim, Vivaldo da Costa Lima, Pedro Agostinho, Júlio Braga. Eu entro nesse meio e, ao mesmo tempo, não estou junto da geração mais nova, como João Reis, enfim, Vlamira, enfim, que fazem um outro grupo, quer dizer, que é o que eu diria que são a vanguarda hoje, está entendendo? Cláudio Pereira, essas pessoas que, de certa forma, são a vanguarda. Então, você vai ficando velho e aí começa a ter muita coisa para contar, inclusive muita coisa para... Às vezes você pensa que... E eu estava olhando, realmente... Primeiro que eu tenho uma concepção de que você tem várias vidas. Eu tenho... O que eu vou falar hoje é só de vida acadêmica, mas eu tenho uma vida administrativa longa também. Eu tenho uma vida pessoal, é evidente, está entendendo? Tenho, eu diria que, uma vida do lazer, da festa, está entendendo? Além da família, está entendendo? Seriam vários campos que eu poderia me estender, mas eu prefiro me concentrar, evidentemente, aqui no campo acadêmico, né? Sobretudo em relação à minha produção. Eu
eu tive primeiro que, embora eu tivesse estudado na Universidade Federal da Bahia, a minha grande universidade foi o Pelourinho, aquilo que eu chamaria de Universidade do Pelourinho, a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Eu cheguei lá nos finais da década de 60, já... Aliás, não, perdão, no início de 70, exatamente quando eu me formei, em 71 eu já estava lá. Já estava na Fundação do Patrimônio, levado por Vivaldo da Costa Lima, e lá eu pude ver coisas que a universidade não era capaz. Primeiro, você tinha uma população muito pobre, uma prostituição da pobreza, por exemplo, não era uma prostituição sofisticada como a que hoje ainda existe, já existe, né? E, naquele momento, eu comecei a ver coisas e a fazer coisas que na universidade eu não fui capaz de aprender, e que hoje não se aprende na universidade. Por exemplo, do ponto de vista de empregar várias técnicas, de fazer trabalhos, por exemplo, a história de vida, de ter um campo de várias histórias de vida que eu fiz, e isso me deu uma sensação muito boa. Da participação direta na aplicação de questionário, na elaboração de entrevistas, quer dizer, tudo isso foi trabalhado lá dentro. E também na leitura de documentos antigos. Então, eu diria que lá foi a real universidade, onde eu aprendi o que é fazer trabalho de campo, onde eu me lembro que uma jovem, uma vez, me disse que queria fazer uma pesquisa, eu levei, vamos lá. Quando ela chegou, ela levou e ela foi com uma saiazinha justa, tá entendendo? E quando nós chegamos, nós tivemos que nos sentar, tinha que sentar no passeio. Quando ela sentou no passeio, as pernas apareceram todas. Quer dizer, o pessoal passava e ela era a festa do local. Quer dizer, até essas coisas eu aprendi, que você não pode ir para um lugar, você precisa ver que tipo de veste você vai usar, tá entendendo? Com quem você vai encontrar, se você deve ir bem penteada, toda arrumada, enfim, depende do tipo de categoria social que você vai encontrar. Já muda quando você vai para trabalhar com as camadas médias, ninguém quer uma pessoa mal vestida, tá entendendo? Com o cabelo todo assanhado, tá entendendo? Não. Quer ver uma pessoa que marque, tá entendendo? Pode ter cabelo crespo, pode ter, enfim, não importa, mas você, como dizia meu amigo Lio, que já morreu, infelizmente, ele dizia, Jefferson, ele era bem preto, e ele dizia, olha, Jefferson, quando eu estou no Ilê, eu estou fantasiado de africano. Quando eu vou ver um secretário, eu me visto como um príncipe, tá entendendo? Aí eu boto um terno, tá entendendo? E ele dizendo, mostrando como é a própria representação da vida social, né? Eu diria que meus trabalhos, o primeiro trabalho tem um problema que eu acho que, quando eu mostrar as coisas, eu acho que elas saem de cabeça para baixo. Eu não tenho certeza. Mas acho que a primeira coisa que me deu mais gosto lá, embora eu tivesse feito vários trabalhos no Pelourinho, por exemplo, eu fiz um trabalho sobre Pituaçu, itinerário da sobrevivência, onde um trabalho a população que estava entre o rural e o urbano, onde é hoje Pituaçu. Essa população que estava entre o rural e o urbano foi jogada fora, e depois as pessoas ricas permaneceram, e depois houve uma invasão completa, né? E Pituaçu foi uma experiência muito interessante. Fiz trabalhos também ali no Pelourinho, tem a Igreja de São Francisco e tem o Pão dos Pobres. E ali, todos os dias, era dada comida. Então, eu fiz um trabalho sobre aquela população, então, inclusive com várias fotografias, mostrando a pobreza já existente nessa época, muito forte naquela área.
Era uma área muito pobre, mas as pessoas iam para lá e faziam aquela enorme fila, tá entendendo? Para ver comida. E foi exatamente sobre essa população que eu me interessei. Fiz trabalhos sobre Bobó, por exemplo, que era juntava um grupo de bêbados e que iam me visitar. Então, esses bêbados, tá entendendo? Eles bebiam o dia inteiro, e eles me contavam a vida deles, e eu terminei fazendo uma história de vida sobre o Bobó, que até foi para... Quando eu entrei no mestrado, eu apresentei lá, e todo mundo adorou, porque era uma coisa que, na época, as pessoas estavam acostumadas com outro tipo de gente, não... Enfim, um alcoólatra, tá entendendo? Um alcoolista, mas uma pessoa maravilhosa. Eu adorava o Bobó e adorava os outros, iam com ciúme, né, para lá, dizer que você só conversa com o Bobó, não conversa comigo, o senhor é doutor e não fala. Eu digo, não, não sou doutor de nada, não, rapaz, vamos com calma. Aí, mas, na realidade, o trabalho que mais me fascinou foi esse aqui, um trabalho sobre... Agora, eu acho que vocês não dão para ler daí, é o Rosário dos Pretos do Pelourinho. Dá para ler daí? Não. Ele sai ao contrário, né? É só levantar um pouquinho, professor. Levanta mais. Sai ao contrário? Não, levantar um pouquinho a mão, professor. Ah, vocês veem. Isso, a gente vê, é só levantar um pouquinho para a gente conseguir... Aqui, isso, assim? agora sim, agora sim. Aí? O Rosário dos Pretos do Pelourinho. Inclusive porque veio me chamar a atenção agora. Na época que nós fizemos o trabalho, eu e Conceição Costa e Silva, que é uma pesquisadora maravilhosa, hoje doutora em educação, já aposentada, mas é uma pesquisadora do primeiro nível, conhece aquele arquivo público de um lado a outro. E, engraçado, a nossa ignorância, sobretudo a minha ignorância, era total em relação à negritude, né? Então, eu ia muito em Florestan Fernandes, naquelas coisas, mas no que dizia respeito à população africana, eu conhecia muito pouco. Outro dia, uma menina escreveu um livro sobre o Rosário dos Pretos, o último dos livros, que outras pessoas escreveram também, e ela mostrou que a documentação que nós encontramos mostrou que, já naquela época, os bantus tinham uma relação muito maior com os jejes do que com os nagôs. Tanto assim que os jejes chegaram, quer dizer, o povo que hoje nós chamaríamos da República Popular do Benin, está entendendo? Eles chegaram a ser bola. Esse foi primeiro, assim, uma coisa que eu disse, puxa, para aí, eu nem pensei sobre isso quando nós colocamos aquela listagem. E daí havia uma variedade muito grande e eu resolvi fazer um trabalho, o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado, né? Naquele tempo não é como hoje se escreve 60 páginas e chama de dissertação de mestrado. Segundo o meu amigo Carlos Alberto Caruso, se você passar de 80 páginas, você é reprovado. E uma tese de doutorado é 140 páginas, se chegar a 200 é reprovado também. Evidentemente que eu acho que isso é brincadeira. Mas eu escrevi uma tese de mestrado de 600 páginas, né? Então, terminou uma coisa que eu queria muito ver, que era isso aqui, que dá para ver? A família da prostituta. A família da prostituta que, na época, eu fui muito incentivado por Tales de Azevedo e por Gilberto Velho a publicar, claro, a reduzir e publicar, onde eu pude ver vários componentes que, embora nós tivéssemos ali uma divergência dupla, né? Uma divergência dupla naquela época, que era ser prostituta e ser mãe, chefe de família, que depois nós vimos, depois tentaram dizer que isso seria um elemento presente, digamos assim,
derivado da africanidade, nós vemos que não é verdade isso. Na realidade, a sociedade brasileira toda, hoje se vê isso, né? Há tanta mãe, chefe de família, que é difícil você dizer. É claro que há uma predominância nas camadas mais pobres, há uma predominância, mas isso não significa dizer que inexistam nas camadas médias, muito pelo contrário. Sobretudo após a revolução, eu diria, do feminismo, está entendendo? Que, para mim, a grande revolução do século XX, está entendendo? É o que há de mulher criando seus filhos sozinha e mandando o cidadão passear, não é brincadeira, a coisa pegou. Mas, nessa época, era uma coisa assim que você vê uma família encontrar uma família. Na realidade, havia uma norma, existe uma norma ideal, hoje superada completamente, né? Hoje você pode... Nós vimos ontem aquele rapaz que morreu, o jovem ator, está entendendo? E ele tem uma família, né? Quer dizer, são 2 homens e com 2 crianças ainda para completar, e, de certa forma, eles formam uma família. Quer dizer, naquela época seria impossível se pensar sobre isso, né? Seria algo, na década de 70, de você ficar... Você está brincando, está entendendo? Tanto assim que essa família chefiada por mulheres, que havia um trabalho antes, era chamada de família parcial. Ela não era parcial, era uma família tranquila, comum, como qualquer outra. Deixa eu olhar aqui para não me perder em relação ao tempo. Deixa eu pegar aqui. O tempo passa muito rápido, então eu vou tentar. E depois teve uma coisa que apareceu na minha vida, que foi a migração. Eu me interessei pela migração e, por um acaso, eu tinha lido o livro de Célia e eu entrei no Centro de Estudos Galegos. E aí eu participei de um concurso, em 92, para um prêmio cultural, tá entendendo? E foi com esse livrinho, tá entendendo, que eu ganhei o prêmio. Eu ganhei um prêmio que era uma coisa simples, tá entendendo? Mas era uma viagem à Espanha e com $1.000. Quer dizer, eu pude me distrair um pouco, né? Quer dizer, e voltar à Galícia, que eu já conhecia, porque eu já tinha ido lá, até lá, mas voltar, dessa vez levando minha mulher, tá entendendo? Passear, ir lá ver Santiago novamente, a cidade que eu adoro, e conhecer um pouco. Mas era um período também em que o que existia sobre a etnicidade, na década de 70, sobretudo ainda na década de 80, quando se falava em etnicidade, só se pensava em índio. Então, era uma dominação. Quando falava em etnicidade, não se pensava que existia etnicidade também em relação ao negro. Eu aí dei um curso no mestrado. Naquela época, não é como hoje, que você só pode ser professor de mestrado, né, sendo doutor. Naquela época, quase ninguém era doutor. Existiam pouquíssimos doutores. Vivaldo nunca foi doutor, Valdir Oliveira nunca foi doutor, Calazans nunca foi doutor. O único deles que era doutor foi Tales de Azevedo, né? Mas não era porque eles não tivessem competência, não, é questão de tempo, de viagem, não queria passar muito tempo fora da Bahia. Era uma geração meio voltada muito para a Bahia, o que era natural, né? E aí eu dei um curso sobre a etnicidade e também resolvi escrever sobre ser negro em Salvador, que terminou nesse livrinho. É hoje uma raridade. Eu não gosto mais, não tenho nenhuma simpatia, mas na época ele foi muito bem aceito, porque pouca gente falava sobre isso. Ainda mais mostrar que não havia o negro em Salvador. Havia, como não existe até hoje o negro em Salvador, está entendendo? Como não existe o branco, existem os negros, existem os brancos, existem os mestiços, está entendendo? Hoje, juntando pardo e há essa junção política de pardos e mestiços com pretos, criando
a categoria de negro, que é interessante do ponto de vista político, né? Mas que tem desdobramentos em torno disso, sobretudo na vida social. E aí eu parti para outra coisa, eu digo, olha, tem uma coisa que me interessa muito, que é o futebol. A paixão por futebol era enorme. E nessa época só havia de qualificado como texto acadêmico, havia um outro já, mas eu não conhecia, que era o trabalho de Roberto da Mata. E eu digo, eu vou fazer um trabalho para mostrar que o Roberto da Mata está errado. E aí parti para, inicialmente, com essa pretensão, porque Roberto da Mata dizia que o futebol era o local da democracia, tá entendendo? E que ali as hierarquias cessavam e todo mundo era igual. Eu digo, Roberto da Mata nunca jogou futebol. Eu vou escrever sobre isso. E aí, só que eu digo, onde é que eu vou escrever sobre isso? Aí eu fiz uma das coisas mais malucas da minha vida. Estou vendo aí a professora Maria Rosário Carvalho, está entendendo? Que participou, foi uma das que corrigiram isso aqui, está entendendo? E eu comecei pensando e disse, puxa, eu adoro a Boca do Rio. Eu tenho uma paixão pela Boca do Rio. Até hoje, foi onde eu fui feliz, foi na Boca do Rio. Embora eu goste muito aqui do Calabar, eu vivo muito aqui no Calabar, tenho muitos amigos dentro do Calabar, mas a minha paixão foi onde eu fui feliz, foi na Boca do Rio. Minhas amizades mesmo estão lá na Boca do Rio. Só que eu terminei fazendo um misto de antropologia urbana, mostrando a relação, como é que o bairro se construía, tá entendendo? E como aparece o futebol. E esse futebol que era um baba específico, um baba do pessoal que foi expulso de Ondina. A Boca do Rio é formada por 3 conjuntos, um primeiro de pescadores e veranistas, um segundo que é retirada do pessoal do Bico de Ferro, ali onde é o Jardim do Namorado, e a terceira de Ondina, onde ficam os hotéis, os hotéis chiques. Agora não, já estão fazendo um prédio na frente do hotel, onde ficava o pessoal de Ondina. Esse pessoal de Ondina, muita gente veio para aqui, para o Calabar, né? E terminou nesse livrinho, que eu já perdi até a capa, mas depois eu mostro a vocês que houve uma segunda edição dele, tá entendendo? Muito mais bonita do que essa, onde eu mostrava que o futebol era um pouco como a vida, feita de acaso, mas feita também de solidariedade, feita de concorrência, de conflito, enfim. A sociedade e o futebol se parecem muito, tá entendendo? E eu que até hoje continuo apaixonado pelo futebol, muito triste pelo futebol brasileiro, tá entendendo? Que, na minha opinião, tá no final de festa, não passam de pés de bola que são vendidos para o exterior, tá entendendo? Tanto assim que não temos grandes jogadores aqui, né? O que temos são jogadores velhos aqui, né? Os que vieram de lá, o time do Flamengo todo mundo já teve um pouco na Europa, mas ninguém brilhou na Europa, nenhum deles. Mas aí eu passei, depois os galegos voltaram a me interessar muito. A minha paixão pelos galegos era muito grande. E aí eu disse, olha, eu vou escrever. Primeiro que uma coisa, todo mundo só fala em discriminação contra negro. Ninguém olha que o branco também pode ser discriminado. Que é preciso observar, perceber, tá entendendo? Ver como isso vai ocorrer. É exatamente aqui, nesse livro, que eu mostro, tá entendendo? Como os galegos, eles que estiveram aqui e o quanto eles sofreram aqui. Nesse meio tempo, só um pouco eu diria que um pouco de vaidade, e diz que você... Tem uma frase, um poema de Mário de Andrade, ele diz que se você mostra, é por vaidade, se não mostra, é por vaidade também. Tá entendendo? E aí eu fui para lá para um negócio na Suíça, e chegou lá um cara e disse, olha, o trabalho que eu mais gostei foi o seu. Eu disse, mas o meu, com Jesus, Martim Barbero,
acho que é esse o nome dele, não tenho certeza, que é um dos expoentes da comunicação no mundo, né? Tanta gente importante, o cara disse, o trabalho que eu gostei é o seu. Eu vou publicar o seu trabalho em alemão. Eu disse, em alemão? É uma coletânea que eu estou fazendo com Darcy Ribeiro, tá entendendo? E Fernando Henrique Cardoso, e eu gostei do seu trabalho, vai aparecer lá. Eu disse, mas eu critico Fernando Henrique Cardoso. Eu disse, não tem problema, não. O Fernando não vai se importar com essas coisas, não. Eu só sei que terminou saindo mesmo essa coletânea organizada por... Eu nunca, nem mais acreditava que existia, e saiu a coletânea, e saiu um trabalho meu chamado Cultura e Modernização dos Negros em Salvador. E eu achei muito... Depois eu me arrependi de ter criticado Fernando Cardoso. Eu não sabia o que vinha por aí, tá entendendo? Me arrependi de ter falado mal de meu presidente. Hoje eu admiro tanto ele, também depois do que nós temos passado, né? E atualmente o que nós passamos. Quando eu vejo Fernando Henrique Cardoso e eu vejo esse nosso grande presidente, eu fico dizendo, coitado de mim, coitado de meu país. E voltei aos galegos depois, para falar sobre fazer uma coisa de antropologia visual. As fotografias são belíssimas, só que a produção do livro sai uma porcaria. E aí eu estudo as diversas gerações galegas, tá entendendo? Tanto eu tinha mais de 300 fotos, tá entendendo? Eu trabalhei com um pessoal muito apoiado pela minha grande amiga, que hoje já se foi, a Rosário Alban, tá entendendo? Maria del Rosário Alban, uma figura maravilhosa, uma figura que eu tenho uma admiração muito grande, e que, na realidade, sustentou a presença galega aqui em Salvador com muita força do ponto de vista intelectual, mas Rosário se foi, né? E esse livro nós fizemos uma exposição muito bonita, porque as fotos foram reproduzidas por Adenor Godin em enormes tamanhos. Hoje eu doei essa coleção, como estava em minha mão, eu doei essa coleção à Faculdade de Filosofia, tá entendendo? Mas eu fiquei muito entusiasmado com isso. Mas eu me voltei também para uma coisa que, na época, eu não estou dando data para não... Eu estou vendo que o tempo é curto, eu já tenho metade de meu tempo. Eu percebi que pouco se estudava, e quem lembrou isso foi o Rasenbalg. Rasenbalg estava interessado se interessou pelo século XX, e eu notei que, na Bahia, todo mundo só estudava o século XIX e não procurava ver o que era o negro no século XX. Eu aí resolvi escrever um artigo onde eu peguei mais ou menos mais de 400 inventários de pretos, de mestiços, de brancos e de estrangeiros. E, em cima desse material, eu escrevi um artigo que foi sair lá em São Paulo, chamado A Hierarquia das Raças, Cor, Trabalho, Riqueza, após a abolição em Salvador. E o CEDAW, lá na USP, resolveu publicá-lo, né? Resolveu publicá-lo nesse pequeno livreto, tá entendendo? E foi muito interessante, porque, a partir daí, o século XX voltou a ter, eu acho que isso desencadeou uma série de trabalhos, tá entendendo, em torno desse assunto. Veio 96 e nós fizemos um congresso. Esse congresso foi organizado por mim, por Júlio Braga, Carlos Alberto Caruso, João Carlos Bacelar, e desse congresso saíram 2 coletâneas, que é a pior coisa para se fazer na vida. Se você quer se aborrecer, faça uma coletânea, porque você sabe que você vai ter problema. É o cara que chia porque ele reclama, não só porque ainda não saiu. Eu deitei tanto tempo,
ou ele reclama, e aí apareceram 2 livros. Um sobre a questão racial, que foi uma dificuldade, está entendendo? Para fazer isso, para ver quem colocava e quem não colocava. E o outro foi o Faces da Tradição Afro-Brasileira. Quer dizer, um pegando a questão racial e o outro trabalhando com a questão do candomblé, né? E da religião afro-brasileira. Depois disso, eu resolvi fazer doutorado. Apareceu um doutorado aqui, eu que já tinha perdido 2 doutorados, eu fui fazer doutorado em educação, perdi, porque dizem que, como é o nome, como diz o poema de Fernando Pessoa, você diz que só dá porrada, né? Ninguém conta as porradas que toma, e eu tenho tomado tantas porradas na vida. Minha amiga Rosário, que está aí, é uma dessas testemunhas das porradas, que não apenas eu tomei, ela também tomou, tá entendendo? Das porradas que se toma na universidade. Então, eu fui para fazer eu queria fazer um trabalho, tá entendendo, sobre a família de negros, e levei um projeto, eu todo entusiasmado para a educação, tá entendendo? E cheguei lá, quem disse? Não aceitaram nem o projeto. E depois eu vim a saber que não aceitaram o projeto porque disse que não tinha orientador. Aí eu, conversando com um outro professor de lá, uma figura muito importante, me disse: ora, Jefferson, você foi para a linha errada, você vinha para a minha linha que você era aprovado. Eu digo: é isso aí, a universidade tem dessas coisas. Então, eu não fui aprovado. Depois, eu também tentei ir para os Estados Unidos, mas aí disseram, aí eu fui reprovado e aprovaram. Seu Rasenbalg, junto com a outra moça, meus amigos aprovaram uma jovem que, brilhante ela, Denise, e depois eu vi que eles estavam certos. Primeiro que eu disse que só ia se eu fosse com minha família, né? Eu não ia eu já tinha 2 filhos, adolescentes, está entendendo? E já tinha uma produção substancial. Aí disseram, não, por que Jefferson ir para lá? Ele devia ter ido antes, agora não. Aí me reprovaram. Ainda vieram me contar. O pior é que eles vieram me contar que preferiam a Denise, porque a Denise era jovem, ia solteira, era uma menina preta, tá entendendo? Enquanto que eu era como é o nome, tinta fraca, essas coisas, e disseram que aí colocaram a Denise. Na época eu fiquei muito triste, porque eu queria ir para Brown, ainda mais que eu iria lá encontrar um grande amigo meu, a Nani, tá entendendo? Uma pessoa que faleceu esse ano, né? Esquecido completamente aqui na Bahia, não se fez uma homenagem ao Anani. Eu fiquei muito triste com isso, mas eu vou fazer uma homenagem a ele depois. E aí eu resolvi escrever o trabalho resolvi loucamente, que eu tinha uma aproximação, ele já tinha morrido, tá entendendo? Resolvi escrever uma tese de doutorado sobre um personagem. Eu acho que, sobretudo, uma pessoa que tem uma vocação também para historiador, todo mundo quer escrever uma biografia. Eu sempre tive a vontade de escrever uma biografia. Essa relação entre indivíduo e sociedade, isso sempre foi uma coisa que me fascinou, tá entendendo? E eu fui descobrir, dissertou em tanta gente coisas interessantes dessa relação, tá entendendo? Por exemplo, o Sertor, quando ele fala de táticas e estratégia, ele mostra que pobre tem tática, quem tem estratégia é o dominante. O dominante tem estratégia, ele manipula a coisa, o pobre não, o pobre vê como é que se sai, tá entendendo? Então, e também fui influenciado muito pelo grande livro do historiador Jacques Le Goff, chamado São Luís, onde ele mostra vários São Luís. E aí eu pensei, puxa, além da história de Mário Guzmão ser uma história, primeiro que me fazia voltar à cachoeira, a estudar cachoeira, porque Mário Guzmão era filho de cachoeira e viveu a ascensão de Cachoeira, viu a perseguição aos alemães lá, enfim, uma série de elementos que Mário mostra da vida dele.
Eu antes já estava fazendo uma entrevista, eu tinha uma entrevista com o Mário. Aí, da entrevista com o Mário Guzmão, eu disse, olha, eu já tenho um pedaço da coisa andado. Eu vou pegar agora e vou entrevistar os vários campos que Mário esteve. O campo artístico, o campo das drogas, o campo afetivo, os seus parentes. Parente mesmo, eu só consegui entrevistar um, o irmão de Mário. E vi uma foto da mãe de Mário, que, por incrível que pareça, era uma mulher, estava mais, eu diria que se aproximava mais do branco do que do preto, tá entendendo? Mestiça, bonita, tá entendendo? Mas o irmão de Mário não me deixou tirar uma foto, porque ele disse que não, que foto você carrega o espírito, tá entendendo? Então, foto não se dá a ninguém. Ele fez essa coisa e eu vi vários Mários. Eu vi Mário, o ator, vi Mário, o negro, e as transformações que ele passa como negro, vi Mário, o homem da contracultura, que era uma coisa... Vi Mário, o homossexual, tá entendendo? Que era uma coisa muito... As pessoas pensavam que eu não ia tocar nesse assunto, porque nenhum dos entrevistados, excetuando uma pessoa que, de uma forma indiscreta, me contou um caso de Mário, mas, de resto, ninguém falou sobre... Todo mundo dizia que não sabia quem era, se ele teve algum caso, que a coisa era dele. Era muito fechado naquela época, e ele era muito fechado. Mário era aquela figura que, quando chegava, é um homem que é o cartaz, em 1988, o cartaz é dele, ele nu, tá entendendo? De braços abertos, quer dizer, é uma coisa linda. Aí terminou, e, por fim, o Mário, o herói do povo negro, porque, na realidade, Mário, entre entre a comunidade negra, Mário entre os poucos, o que não é criticado por ninguém. Mário não recebe críticas de ninguém, todos acham que Mário foi uma pessoa maravilhosa, que na hora que se precisou dele, que ele estava lá. Isso, o próprio movimento negro sempre disse que ele participava de tudo com a maior tranquilidade, sem cobrar nada, e nasceu pobre e morreu pobre. Mas é o que ele dizia, Jefferson, eu não quero glória, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver. Enfim, essa era uma coisa muito triste. E eu passei os últimos momentos dele, eu estive junto com amigos dele, amigos muito sinceros. Eu agora estou esquecido do nome da pessoa que teve na frente de tudo. Oh, meu Deus, me perdoem. E ele vai me perdoar também, porque ele sabe quem é. Um jovem economista, ele e a mulher dele, foi que cuidaram de Mário, que levaram primeiro para a Vitória, ele não gostou da Vitória, ele disse que queria ir para um lugar onde fosse perto da praia, aí levaram para o Rio Vermelho, e um grupo que colaborou para que isso fosse mantido, tá entendendo? Depois disso, aparece um dia, Júlio Braga era diretor Tem um livro meu que está no meio disso tudo, eu não sei que época é, deixa eu ver se eu anotei aqui, tá entendendo? Que em 97 apareceu um livro que é o que eu acho a capa mais bonita dos meus livros. A Hierarquia das Raças, Brancos e Negros em Salvador. É uma capa linda, mas eu procurei, aqui não achei, procurei no CEAL, não achei também. É um livro que foi publicado pela Palas, é uma mulher negra muito bonita na capa, e é um livro que é uma coletânea dos meus artigos que estavam por aí soltos, tá entendendo? Livros que falavam desde esse sobre a hierarquia das raças,
falava um pouco um texto que eu tinha escrito sobre Mário Guzmão, e falava sobre a modernização e cultura dos negros, onde eu mostrava que, nesse artigo, eu mostrava uma coisa, que ninguém pense que parecia que o negro tinha ganho Salvador. Isso é um equívoco, tá entendendo? Isso é um grande equívoco, tá entendendo? Não esperem que a porrada virá, porque as transformações vieram e mostraram que eu estava certo quando eu dizia esperem que a porrada virá, e veio. Hoje nós vemos que nós estamos muito sozinhos. O movimento negro está muito sozinho, todo mundo que luta está muito sozinho. Aí Júlio Braga chamou para escrever um livro sobre um trabalho pequeno, para fazer uma exposição sobre o negro no Museu Tempostal. E aí eu e Cláudio Pereira, fizemos um trabalho que terminou sendo um trabalho muito legal, que tem sido usado muito no curso de museologia, que é esse Bahia Negra na coleção do Museu Tempostal, que é onde nós, ao mesmo tempo que falamos sobre o negro nesse momento, que é finais do século XIX e primeira metade do século XX, ou é a invisibilidade do negro, ou a exotização, ou, que era muito comum, né? Muito comum nos cartões postais, a exotização, ou uma outra coisa que ocorria, ele como trabalhador, aparece muito como trabalhador. Aí o negro aparece como trabalhador. De resto, há apenas uma foto de um negro elegante, todo de branco, de chapéu Panamá, está entendendo? Passeando perto do cais. A única pessoa que tem uma certa visibilidade. Depois disso, nós partimos para outra coletânea, era as coletâneas, uma coletânea sobre Vivaldo da Costa Lima. Aí a confusão foi maior ainda, porque quem eram os amigos de Vivaldo da Costa Lima com Vivaldo vivo? Com Vivaldo vivo. Aí escolhe Chico, não escolhe Francisco, Vivaldo, esse daí não. Esse daí pode tirar. Mas Vivaldo, não, mas ele terminou. Rosário tem um artigo lá, né, Rosário? Tem sim. Rosário tem um artigo Ela era das afilhadas de Vivaldo também. Aí foi nessa época que apareceu 3 trabalhos que diziam sobre a mesma coisa, um cordel de Rui Pinheira, Cláudio escrevendo fazendo um roteiro de filme, e a Ivone Mag, que também escreveu e terminou saindo aqui, que é o caso do Pai de Santo, tá entendendo? Que disse que ia fazer um ebó para o cara pegou e matou o Pai de Santo. E aí isso foi para a júri, naquela época, tá entendendo? E o advogado era o pai de Rui Pinheira, e que conseguiu inocentar o cara que matou o Pai de Santo, dizendo que era um costume, tá entendendo? As pessoas terem uma crença arraigada dentro das camadas populares em torno do candomblé, e aí terminou isso aparecendo. Depois disso, tem outra coletânea também que saiu, uma coletânea que a Cecília Velasco me chamou para fazer a coletânea. E não sei por quê, terminou a Cecília, embora o livro seja uma homenagem, não aparecendo, mas, na realidade, ela é uma das grandes responsáveis por esse livro, que ela tinha um artigo sobre o Cais do Porto, sobre uma família muito importante, a família do Miguel Santana, que, enfim, eles criaram Miguel Santana, que é aquele teatro que tem lá no Pelourinho, está entendendo? E era uma família muito importante no Cais. E um deles foi assassinado, e é em torno desse assassinato que se desenvolve o trabalho da Cecília. Por outro lado, eu tinha, nos Galegos, trabalhado junto com o Cláudio e avançado num trabalho que era sobre uma família galega importante com uma outra família negra importante na Bahia, que era a família Alaquija.
Então, só sei que as duas coisas... Esse engraçado é que a partir desse trabalho é que um rapaz fez um trabalho sobre a família Alakja. Ele, hoje, há até uma dissertação de mestrado sobre a família Alakja. Quer dizer, é interessante. Esses Alakja já foram muito importantes aqui. Por último deles foi o George Alakja, que não era bem quisto pelo movimento negro, sobretudo por causa das questões dele com o Abdias do Nascimento. O Abdias, e isso impediu, inclusive, que se fizesse maiores referências à família, embora eles tivessem... É esse o trabalho, está entendendo? Aí e vários outros artigos, tem o artigo de Antônio Sérgio aí, Guimarães também, tem um artigo da Sabrina Gledil, falando sobre o Manuel Quirino, e aí saiu novamente, agora sobre outra formulação, muito mais bonita, está entendendo? Em 2014, resolveram fazer uma exposição, está entendendo? Uma coletânea de livros, uma coleção de livros sobre futebol, e pediram que eu colocasse esse, inclusive porque eu ajudei a formular a coleção. Mas eu quebrei a cara nessa história porque resolvi dar um curso sobre futebol, foi um fracasso. E aí eu desisti de futebol. O futebol morreu. Hoje eu fico vendo meu Manchester City, eu fico vendo meu Bahia e Vitória, não. Isso não me chamem para ver. Futebol brasileiro, no máximo, Palmeiras e Flamengo, no máximo. De resto, eu não vejo mais jogo nenhum. Meu jogo é o campeonato inglês, campeonato para ver Messi jogar, né, que é meu ídolo, né, para ver De Bruyne, ver figuras assim, não é... Aqui, o máximo que se alcança como é o nome do rapaz que fez 2 gols ontem, lá do Flamengo, sei lá, eu não esqueço os nomes aí. Então, esse Gingas Nós me permitiu fazer uma introdução, onde, primeiro, que eu não revi nada. O livro é o mesmo. Mas, nessa introdução, eu pude falar sobre meus amigos. E eu termino com uma frase muito bonita que eu ouvi de Paulinho da Viola, que ele diz uma coisa: eu não vivo no passado, o passado vive em mim. Tá entendendo? Eu achei muito bonito isso, e é verdade. Eu não vivo no passado, eu não posso mais jogar bola, não posso mais tomar a cachaça que eu tomava, tá entendendo? Não posso mais fazer as coisas que eu fazia na boca do rio. Então, é de você pegar e pensar, eu não posso viver no passado, mas esse passado está em mim. Quando eu encontro, é uma festa. Tá entendendo? É sempre uma festa. Aí eu passei a me interessar por comida. E nesse negócio de comida, eu escrevi primeiro uma resenha sobre o livro do Gran, que é um livro belíssimo, talvez a melhor coisa escrita sobre sobre consumo na Bahia. Não é um livro, é um livro sobre alimentação de uma forma geral. Um livro sobre consumo, sobre produção, mas muito mais sobre consumo. Um livro maravilhoso, mas estava em inglês ainda, agora já está em português. Acho que é Alimentação na Bahia, é uma coisa assim. E estava em inglês. Aí João Reis me pediu para eu fazer a resenha. Eu aí fiz a resenha, saiu na Afroásia. Eu aí resolvi escrever um artigo sobre Vilhena, porque eu achei que Vilhena é a base de tudo. Para você começar a entender a comida baiana, você parte para Vilhena. E depois de Vilhena, o pessoal de Santa Catarina me pediu para eu escrever um artigo sobre digamos assim, uma história da antropologia da alimentação na Bahia. Eu aí chamei Cláudio, chamei Fabiana Paixão, nessa época, aí ela era minha aluna ainda, e Fabiana, nós três fizemos um artigo, foi publicado lá em Santa Catarina. Aí, um dia, quando eu estava, as coisas foram ocorrendo, eu pretendia escrever um livro sobre comida, falando sobre os jornais, falando onde eu tenho um material todo sobre jornais, falando sobre os médicos, como os médicos de alimentação, e tinha uma outra coisa que eu não me lembro agora.
Só sei que eu tenho esse material todo guardado e era o que eu ia escrever. Aí me aparece no meio, me aparece Mote e diz para mim, Jefferson, eu queria lhe convidar para escrever comigo um livro sobre um prisioneiro, um sujeito que foi prisioneiro em 1763. Esse cara teve todas as mordomias do mundo. O que eu presumo é que ele não ficou preso. Ele era um costume de pessoas da elite serem colocadas em algum lugar especial, ter uma pessoa que tomava conta, e mostrar a alimentação dele durante todo o período, inclusive porque ele abarca todo o período, são acho que 70 dias, 80 dias, uma coisa assim, agora tem uma... ele abarca todo um período em que a Páscoa. Então, nós vemos que a carne aparece pouco, né? Mas, nos momentos que ele pode, ele vai lá e joga duro. Mas, sobretudo, é o primeiro momento na historiografia baiana em que aparece essa mistura que se tornou consolidada na vida baiana durante um determinado período. Hoje não, hoje mais não, que é a presença do feijão, do arroz e da farinha. Hoje, vocês veem que se você vai num restaurante, a não ser no restaurante popular, que a farinheira está lá, mas se você for num restaurante chique, a farinha não aparece, né? Nem a pimenta. E quando aparece a pimenta, quando você pede pimenta, ele traz a pimenta mexicana, que é aquela porcaria que está no mundo inteiro, está entendendo, aquele negócio vermelho, mas aquilo ali está no mundo inteiro. E nós temos que aguentar aquilo se formos num restaurante. E se for num restaurante típico, é aquela porcaria daquela pimenta também, né? A pimenta mesmo, nossa, feita com tomate, cebola, coentro, tá entendendo? Bastante pimenta, limão, e depois você saboreia aquilo, tá entendendo? Não é, de jeito nenhum. E aí, eu só sei que terminamos fazendo esse livrinho bonitinho, tá entendendo? E muito interessante, porque isso me permitiu também discorrer um pouco sobre como a comida era vista pelos viajantes que aqui estiveram. Está entendendo? Mas viajante ainda era outro lado que eu tinha. Sim, no meio disso tudo, me aparece o Doria, Carlos Alberto Doria. E, ao mesmo tempo, em São Paulo, a USP resolveu criar uma revista específica sobre comida e saúde. E me chamaram para escrever um artigo. Eu digo, o que é que eu escrevo, meu Deus? Eu já estava escrevendo sobre os viajantes. Aí eu digo, pronto, eu vou pegar um viajante que ninguém conhece, lá no Sul ninguém conhece, e é um viajante muito interessante, porque ele comeu de tudo. Ele realmente dançou e rolou. Ele era um rapaz com, acho que 18 anos, e ficou aqui 3 anos preso. Mas a prisão dele foi... E ele se alimentou bem na mesa e na cama. Ele, enfim, comeu muito bem, tá entendendo? E a mulher que ele mostra, uma que tomava conta dele, é lindíssima, tá entendendo? Então, ele foi um homem muito privilegiado e passeou pelo... ele viveu... Ele teve uma situação que ele ficou muito doente, está entendendo? Uma mulher foi cuidar, por exemplo, aparece também uma situação que eu não sabia, que em 1808 já havia aqui na Bahia as fitas do Senhor do Bonfim. E uma empregada dele foi buscar essa fita para ele amarrar, porque um macaco mordeu ele e ele aí cortou o pescoço do macaco. O macaco que ele criava. Ele foi procurar graça com o macaco cortou o pescoço dele. E, para concluir, faltando 1 minuto, tá entendendo? Eu vou dizer que é meu último livro, que é o livro que eu escrevi com o Carlos Alberto Doria, que é um livro sobre a formação da comida popular baiana, que foi feita por Manuel Quirino. É Manuel Quirino, na realidade, o responsável por essa comida que nós temos hoje aqui, essa comida popular,
que vai desde as que ele chama de africanas, mas ele é vivo. Ele não coloca em nenhum momento o vatapá, porque nem Vivaldo nunca disse que vatapá era comida baiana, era comida africana, e nem tampouco há uma série de coisas que vão sendo vistas por Quirino e que também foi vista por mim e por Dória. E nós escrevemos um livro que começa com desde as receitas, desde dois prefácios, o livro de receita, as cozinhas regionais, a Bahia que Quirino viveu, a trajetória de vida de Quirino, a modernidade e a tradição em Quirino, porque Quirino foi um malandro, né? Quirino foi uma pessoa que, ao mesmo tempo, hoje é muito elogiado, ainda bem, que ele merece todo elogio, mas Quirino era muito malandro. Por exemplo, Quirino já conhecia e sabia que havia um processo de modernização na Bahia, mas ele não mostra isso na comida dele, ele deixa isso de fora. Ele, em outras coisas que ele fala, na Bahia de outrora, ele se ressente muito. Embora eu não... Sabrina costuma dizer, e acho que Antônio Sérgio também, que a Bahia foi que a República foi madrasta com os mestiços, que seria o caso de Quirino. Eu não penso assim, não foi madrasta com ele. E eu demonstro que, do ponto de vista temporal, ele até que se deu bem. Agora, ninguém se dá bem o tempo todo. Está entendendo? Ele perdeu o padrinho dele e ele envelheceu. Envelhecer nesse país é triste, né? E eu falo sobre os formadores da comida baiana e, por fim, sobre o negócio. É esse livro que está vendido baratinho na Amazon, tá entendendo? É mesmo, tá de graça, porque parece que é 20 ou 25 reais. Então, é de graça, né? É quase que dado, porque, claro, teve financiamento. Qual é o título? Nesse livro, eu fui muito ajudado por minha amiga secretária de Cultura, minha amiga Arani, meu sobrinho. Qual o título, professor? Brilhante figura, tá entendendo? Essa brilhante figura, também pela filha de Gustavo Falcon. Quer dizer, juntou um time de futebol para serem meus padrinhos, meu e de Dória, nesse livro. E é um pouco essa a minha trajetória. É claro que eu não falo sobre a minha condição de orientador, eu não falo sobre a minha condição de professor, eu acho que nunca faltei uma aula em minha vida, excetuando num momento excepcional, num mês excepcional, que Rosário sabe os motivos de problema de saúde na família, mas eu nunca faltei uma aula. Professor mediano, tá entendendo? Mas eu dava a minha aula certinha. Eu criei, por exemplo, a antropologia do negro, quando todo mundo estava voltado para etnias africanas, porque os donos das etnias africanas estavam presentes naquele momento, quem conhecia a África, Vivaldo, Júlio, e eu me voltei para uma antropologia do negro. A antropologia urbana já existia, mas estava muito mal feita. Eu também reativei a antropologia urbana. Hoje tem uma professora maravilhosa lá, dando uma peruana, que é uma pessoa maravilhosa, e que hoje é uma especialista em antropologia urbana. E foi o que eu fiz mais. Fiz um negócio de um seminário, porque deu uma bronca lá. Aí o seminário era um negócio, eu resolvi assumir, tá entendendo? Não era... E eu terminava de orientador de um bocado de gente, tá entendendo? E... Enfim, foi uma vida longa do ponto de vista acadêmico. E acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer a vocês em uma hora, tá entendendo? Eu espero que não tenha decepcionado, tá entendendo? E estou à disposição de vocês para qualquer coisa, qualquer tipo de pergunta, qualquer coisa, qualquer questionamento. Se quiserem que eu fale mais sobre alguma coisa, não tem problema. Excelente. Professor Bacelar, o senhor consegue me ouvir? Estou lhe ouvindo. A professora Maria do Rosário perguntou o título do último livro. Manuel Quirino, criador da culinária popular baiana.
Perfeito, muito obrigado. Ela Então, não vai comprar, é evidente, porque ela vai receber. perfeito. Eu E se convido tiver a... alguém para levar lá para a biblioteca, eu mando 2 exemplares para a biblioteca de vocês. Oh, que beleza, muito obrigado, professor. Precisa que alguém me diga um dia que aparece por aqui, que eu esteja no CEAL, tá entendendo? Eu mando 2 exemplares. Eu tenho exemplares, tá entendendo? Perfeito. Eu convido os participantes que desejarem fazer perguntas que escrevam a palavra inscrição pelo chat e eu quero abrir a sessão de perguntas. Professor, eu sou natural de Jequié, me chamo Gustavo, sou aluno do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural e já resido na Boca do Rio há quase 10 anos e especialmente sempre passo, né, pela paisagem que é o campo que o senhor descreve na pesquisa, que o senhor acaba identificando que esse futebol é como um modo de ser que é construído no cotidiano, e de fato é uma realidade marcante nos finais de semana, aquele encontro do Baba, da Boca do Rio. E essa a perspectiva de que é um esporte capaz de gerar, né, um tempo de expressão de uma linguagem própria, de poderes específicos naquela relação. E agora, recentemente, houve uma alteração do material do campo. O campo, que sempre foi um campo de terra, passou a ser um campo de grama sintética. Eu queria saber se o senhor ouviu falar dessa alteração, se o senhor ficou sabendo dessa notícia, que a Prefeitura Municipal de Salvador realizou essa modificação, e a partir do que o senhor conhece da realidade do campo, do jogar descalço, do contato com o barro, se isso, da sua perspectiva, queria que o senhor falasse um pouco, se isso altera, se modifica a realidade da relação do povo da Boca do Rio com o campo, essa mudança do material do campo. Assim, olha, há uma mudança substancial. Primeiro, uma coisa, nascem campos que são de grama sintética. A grama sintética é outra coisa. Isso, até em bairros populares, tem lugares que aluga e que você, por exemplo, na Boca do Rio mesmo, já teve, perto da Boca do Rio, tinha um local, eu vim ver isso 10 anos, eu levei até os americanos lá, eu fui diretor do programa de americanos, eu levei os americanos para jogar bola, as mulheres jogavam mais do que os homens, né? E há uma mudança evidente. Se jogava descalço, né? Se jogava descalço. Nessa época, assim, quando eu fiz o Baba, quando eu fiz o trabalho sobre o Baba, já se jogava calçado. Mas eu sou do tempo da Boca do Rio que ninguém usava nada, que era de pé descalço, tá entendendo? E que, por isso, no Rio de Janeiro chama pelada, aqui chama de baba, tá entendendo? Eu dou uma explicação aqui, uma explicação de um psicanalista, tá entendendo, sobre a expressão baba no livro, nesse novo livro, mas não me convenceu muito, não, tá entendendo? Eu nunca soube por que baba, nunca soube. Eu cheguei a mandar perguntarem a Osório Vilas-Boas, que ele era vivo ainda, mas nem Osório sabia. Tá entendendo? Ninguém sabia na Bahia por que baba, tá entendendo? E eu achei que seria. Eu fui do tempo que a bola havia um bucho de boi. Você pegava o bucho de boi e você enrolava em cordão, tá entendendo? Ficava muito leve, você molhava, ela ficava pesadíssima e era terrível para os pés, mas se jogava descalço. E aí, de repente, os campos foram mudando e todo mundo passou a jogar calçado. Todo mundo joga calçado. Hoje tem gente que joga calçado na praia. É incrível. Quer dizer, essa foi uma mudança. A mudança de vestuário também. O vestuário era muito mais simples, tá entendendo? As pessoas jogavam com a roupa que tinham no campo. Tá entendendo? Hoje não, hoje jogam times de camisa. Já existia nessa época também. Não é que não existisse, não. Havia o futebol do Baba e havia o campeonato. Havia o campeonato, tá entendendo? Normal lá, com todas as regras, com o juiz da federação, que é naquele campo que ainda existe lá na Boca do Rio. Eu não sei como não tomaram aquilo ainda.
que é enorme, é uma área maravilhosa. Aquilo ali, já pensou, a sede que as empresas imobiliárias têm em torno do campo? Não sei se você vai prestar atenção. Antes do posto de gasolina, à esquerda, está entendendo? Uma área que aquilo ali o que deve ser desejada, está entendendo? Mas eu acho que a Boca do Rio toda se reúne no dia que disserem que vão tirar aquele campo deles. Está entendendo? Acho que a Boca do Rio... E nesse dia eu estarei lá para protestar. Eu não quero ver porcaria de prédio de luxo nenhum ali. Então, a mudança... eu não conheço o trabalho dela. Eu não conheço. Eu tenho deixado... Inclusive, João Reis me pediu agora para eu fazer um prefácio para um livro de um rapaz. E eu disse que o rapaz entendia menos do que eu de futebol, porque tem uns 3 ou 4 anos que eu não tenho me preocupado com futebol. Quando eu devo ter, de artigo, eu devo ter, no mínimo, uns 200 artigos tirados de livros, tirado que dá um negócio enorme lá na minha sala, não sei o que é que eu faço com aquilo, e fora os livros que eu tenho meus, né? Os livros meus sobre futebol, mais futebol nacional e internacional. Mas deve estar aparecendo coisa nova por aí, gente nova fazendo coisas novas, e eu fiquei meio por fora, tá entendendo? E aqui na Bahia eu não vejo nada. Uma coisa que é preciso dizer, nós somos muito afastados. Nós hoje, quando eu falo academia, eu falo Universidade Federal da Bahia. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Tanto assim que quando eu falo na história da antropologia baiana, tá entendendo? Da antropologia da alimentação, eu deixo bem claro que hoje a Bahia tem N universidades e com gente produzindo coisas muito boas, mas que não se conhece. Você conhece se o cara publica ou lhe dá. Eu conheço o livro de Walter Fraga, porque foram publicados. Então, eu conheço tudo que o Walter Fraga faz. Mas não conheço o que está sendo produzido por N pessoas dentro da UFRB. Não conheço. Eu não conheço a produção de vocês. Eu, por exemplo, meu sonho, eu já chamei porque eu acho que alimentação, quem se interessa por alimentação mesmo é o pessoal de nutrição, o pessoal de antropologia, pelo menos eu não vi, me perdoe, Rosário, se eu estou sendo leviano, mas eu não vi nenhum interesse, sobretudo em meu trabalho, e o que eu poderia fazer no campo da pós-graduação em antropologia e alimentação. Eu tenho muita dificuldade nos cursos, lá no pós-étnico, tá entendendo? No pós-afro. Porque é meio difícil você, tá entendendo? O pessoal, uma pessoa pode aparecer interessada em futebol, mas é muito pouco, muito pouco. Não há maior interesse em futebol. Então, mas no campo da alimentação também é a mesma coisa. Pouca gente, quando estuda alimentação, é quilombo. E eu tenho meus preconceitos com quilombo. Quilombo e cota não é bem minha praia. Não, e olhe lá que eu orientei um bocado de gente de quilombo. De cota, a que eu orientei até hoje é minha inimiga. Na verdade, ela mora em meu coração, mas é minha inimiga. Vera, que escreveu e arrasaram com ela. Arrasaram com ela, porque ela resolveu. Tem uma maluca agora que está querendo aí também. Eu já disse a ela: você está procurando sarna para se coçar. Ela vai escrever sobre pardos. E foi o que Vera um pouco tocou. E Vera tocou em coisas sobre as cotas, onde ela demonstrou, por exemplo, que no trabalho dela, ela mostra que quem entrava nas cotas em engenharia e medicina era o pessoal da escola técnica ou exatamente o pessoal do colégio militar, que era quem entrava nesses cursos avançados, nesses cursos considerados tá entendendo? Que o resto do pessoal era tudo na área de ciências humanas, era letras, era história, era essas coisas, tá entendendo?
E Vera, por causa disso, Vera comprou uma briga, começando pelo meu amigo Fábio Lima, que disse que ela estava traindo a raça. Eu disse, olha, é melhor eu cair fora disso. E Quilombo, o pessoal às vezes vem achando que apenas a oralidade é capaz de construir uma história. E eu acho que o oral é importante, mas tem que ter o oral conjugado com alguma coisa. Ou então que seja uma história de vida e pronto, e acabou, tá entendendo? Não precisa se matar tanto para estar falando coisas que, na verdade, não correspondem à realidade. Perfeito, professor. Na ordem das perguntas, a professora Fabiana. Oi. Eu vou dar uma sugestão para ficar os livros que o senhor citou, a gente botar essa lista aqui no YouTube, porque eu acho que é muito bom, porque as pessoas daí vão conseguir acessar ou na internet, ou mesmo comprar, né? É só uma sugestão, depois eu vou pedir para o senhor por e-mail essa lista, tá bom? Para mandar Isso, dos títulos. Sim, você me manda, manda embora até lá no Lattes, né? Tá no Lattes também. Isso, ou também eu pego lá, ótimo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É melhor, talvez, eu fazer uma lista assim, eu faço. Faça aí um caminho. Eu tinha feito aqui, mas depois eu abandonei, e aí resolvi seguir a minha revelia mesmo, tá entendendo? Porque se eu fosse seguir por ano tal, né? Sim, claro. Mas eu faço a lista e mando. Tá bom. Eu queria fazer uma pergunta. Mando por quem? Mando por Suzane? Tá certo, Suzane? Mando para você? Que eu tenho já o e-mail de Suzane, né? Manda. Pode ser para ela também, sem problema. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho muito interessante essa parte da alimentação, e eu tenho interesse específico sobre o tema das baleias. Eu queria perguntar para o senhor, nessa pesquisa... Perdão, Fabiana. Você tem interesse sobre? Baleias. Pesca da baleia. Eu queria perguntar se nessas pesquisas, nesses documentos, o senhor já viu alguma coisa sobre o consumo de carne de baleia? Ah, sim. A maioria dos viajantes, quase todos os viajantes, falam sobre carne de baleia. E sobre o consumo, depois você me manda um e-mail que eu dou... Eu não botei aí o do Verruel, que esses viajantes, tá entendendo? Não apenas quem comia carne de baleia eram os negros. Na realidade, as baleias eram mortas para você tirar, tá entendendo? Para você aproveitar na construção e o óleo de baleia. Era o óleo que era fundamental. Agora, eles fizeram experiências. Por exemplo, o Verruel fez uma experiência de comer a carne de baleia. Ele disse que achou a carne meio assim, mas ele gostou. Ele não... Tem um outro viajante também que diz que também resolveu experimentar, tá entendendo? Mas todos falam sobre a baleia. Agora, você dizer que vai encontrar muito material sobre o consumo de baleia, não acredito, não. Acha sobre a presença da baleia, a importância dela, que elas tinham como fonte de energia, tá entendendo? Para a construção também, era importante para a construção, porque pegavam os ossos da baleia, tá entendendo? E botavam nas paredes, enfim. Mas a carne era jogada lá, tá entendendo? Ficava lá e os negros é que pegavam, né? Obrigada, professor. Mas eu quero ver você estudar. Você é daqui de Salvador? Eu sou professora aí, mas eu sou de Santa Catarina, né? Santa Catarina? Isso. E eu pesquisei a pesca da baleia aqui, e depois eu fui pesquisar em Itaparica. E aí, eu vi alguma coisa falando sobre a passarinha no tabuleiro da Baiana. A passarinha era de carne de baleia. E aí eu fiquei muito curiosa sobre essa questão de descobrir pratos assim que envolvia ensopado, receitas mesmo. Eu gostaria de, sei lá, um dia conseguir ter acesso a receitas
Não só ela moqueada, mas dentro de pratos mesmo. Essa é a minha curiosidade. Não era um grande prato, não. O Itaparica era uma zona que havia vários baleeiros lá. Daí Itaparica ter essa fama, tá entendendo? E, claro, eles deviam passar. Você já imaginou a baleia passando aqui na nossa frente? Era uma coisa maravilhosa, né? E destruíram tudo isso. Seguindo a ordem de perguntadores... Eu quero ver você fazer um trabalho sobre a comida. Eu estou querendo ver alguém se interessar mais pela comida do sertão. Estou querendo ver a gente se interessar pela comida do sertão, que, se eu fosse mais jovem, o Dória fica me chamando para nós fazermos isso. Ele escreveu um livro sobre a comida do sertão paulista, tá entendendo? E ele queria que nós dois saíssemos por aí pelo mundo afora, fazendo um trabalho sobre a comida no sertão. Eu digo, Dória, eu e você já estamos velhos demais para isso, viu? Fique no seu lugar em São Paulo, que eu não tenho dinheiro para lhe bancar na Bahia e nem nós temos idade para estar andando por esse sertão a mais. Mas sim, mas o que eu estava falando antes era da importância de se conhecer a produção das universidades, está entendendo? Não se conhece. Não se conhece. O que é que se faz em antropologia lá em Cachoeira? Está entendendo? Quer dizer, eu não sei. Eu não sei, quer dizer, não, é culpa de vocês? Não. É culpa da falta de comunicação dos diversos organismos, das universidades, eu diria, que já devia ter uma área, está entendendo? Hoje, com esse grupo de universidade que nós temos, está entendendo? Nós, no mínimo, deveríamos estar de 2 em 2 anos fazendo um imenso congresso, está entendendo? No mínimo, está entendendo? Ou de 3 em 3 anos, fazendo um imenso congresso para reunir, para nós nos conhecermos. Quanta gente está fazendo coisa lá, está entendendo, que tem relação com o que se faz aqui. Conhece o que tem aqui? Não, porque não há divulgação também. Se você publica na Companhia das Letras, tudo bem. Se você publica na Palas, tudo bem. Mas se você publica, por exemplo, aqui, que é um livro baiano, você vai para a Amazon, ou vai para a estante virtual, mas nem tudo está lá. Nem tudo está lá. E os artigos? Esse artigo sobre a baleia mesmo, que eu estou dizendo que eu vou mandar uma cópia para você, esse artigo do Verrua, tem lá em São Paulo, está na revista. Aliás, eu lhe mando, eu não preciso fazer isso, eu lhe mando o nome da revista. Está entendendo? E aí você pode pegar e ver todos os números, o que está saindo sobre comida, sobre saúde. É um livro só para doutorando. Tanto, agora, essa primeira edição, como houve dúvidas de quem colocar, quem não colocar, aí eles pegaram e chamaram o corpo editorial para participar. Aí não entrou aluno. Mas eu já tive um aluno que já escreveu. Rosário, oh, meu Deus, o Wagner escreveu já um artigo lá na revista, tá entendendo? Já escreveu um artigo nessa revista. Ela não é em papel, ela é em eletrônica. Professora Maria Rosário. Oi. Jefferson, querido, bom vê-lo e ouvi-lo, ainda aqui à distância. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Eu gostaria que você retomasse um pouco, você falou muito rápido, sobre o livro que você recém publicou com Supermote, com Luiz Motti. Você falou de uma documentação, e como nós sabemos que Motti tem um faro extraordinário para documentos, para arquivo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o livro. Você falou, inclusive, de uma alimentação de um prisioneiro, que me pareceu que era um prisioneiro, classe média, média alta. Eu gostaria que você conversasse um pouco mais sobre o material e sobre o livro, propriamente. Sobre esse livro? Esse livro, a comida baiana. Pelo menos por enquanto. Olha,
O Rosário, ele era um sujeito que, evidentemente, ele era das camadas, deveria ser exatamente, tá entendendo? Provavelmente, pelo tratamento que ele tinha, tá entendendo? Um português muito bem situado, tá entendendo? Quando eu pergunto aqui quem seria esse ilustre prisioneiro a ponto de ter tantos privilégios. E aí eu discorro, porque é um momento também da presença do Marquês de Pombal, tá entendendo? Na vida brasileira. E só que esse cara, por que ele tem essas vantagens todas? Então, é evidente que ele tinha um status significativo dentro da sociedade. Os outros autores, está entendendo? De resto, o que eu tenho, e eu fui muito ajudado pelaquela moça que é mulher do Moraes, está entendendo? Estou esquecido agora, a Tatiana, não sei, estou esquecido agora. Ela me deu tudo que é material sobre prisões, está entendendo? Sobre a prisão na Bahia, onde ele poderia, se ele fosse, por exemplo, se ele fosse padre, está entendendo? Ele teria ido provavelmente para Santa Teresa. Ele não era padre. Provavelmente ele devia ser um barão, um conde, alguma coisa desse tipo, tá entendendo? Para ele merecer tanto privilégio. Qual a causa da prisão? O quê? Qual a causa da prisão? A saída? Não entendi. A causa da prisão. O Rosário. Não esqueça que eu sou meio surdo. A causa da prisão. Por que ele foi preso? Porque ele foi preso? Não é de... foi preso? Não diz por que ele foi preso. Não há uma explicação de por que ele foi preso. Esse processo só nasce por uma coisa. O carcereiro colocou coisas demais. Colocou coisas que passavam dos limites estabelecidos para ele. E por coisa isso demais o quê? Comida demais? O quê? Deu comida demais. Agora, por exemplo, não tem vinho. O que eu achei muito estranho. Está entendendo? Quer dizer, o carcereiro, está entendendo? A briga toda e esse negócio só apareceu por causa disso. Quer dizer, se não fosse por isso, nós só temos... Antes disso, nós só temos, sobre a alimentação da Santa Casa de Misericórdia. Está entendendo? É o único momento em que nós vemos alguma coisa no século XVIII sobre a alimentação de um grupo específico, o da Santa Casa de Misericórdia. De resto, são os viajantes falando sobre comida. Não há nenhum trabalho, está entendendo? E, mesmo assim, isso está no livro oh, meu Deus, do Rachel Wood. Isso está no livro Rachel Wood, que fala, tá entendendo? Já em Minas, não. Em Minas eu encontro coisas, tá entendendo? Sobre comida no século XVIII, mas não encontro na Bahia. Então, ele deveria ser, evidentemente, um nobre. Ele não seria nunca o pé de chinelo ficava na cadeia, ali, no defronte do elevador Lacerda, onde as pessoas... A comida era tão pouca que as pessoas, às vezes, levavam comida e davam pelas grades às pessoas, está entendendo? Isso também a literatura mostra. A literatura que essa moça conseguiu para mim. Eu tenho muita gente me ajuda. Você é uma delas, né? Que sempre está aí. Imagine. Você é sua amiga, mas não ajuda assim tanto. Mas me diga uma coisa, o carcereiro, então, descreve a alimentação dessa pessoa. Exatamente. Perfeito. Ele descreve tudo e a discussão toda é em relação aos valores, porque o cara deu mais do que o que ele merecia. É por isso que nasce o processo. Nasce o processo que ninguém sabe também como é que termina. Ninguém sabe como termina. Sabe que o tempo que ele ficou preso também não sabe quando ele foi solto, mas se ele foi solto de vez ou ele foi para outro lugar, foi preso para outro lugar, acabou a mordomia dele, tá entendendo? É que, Rosário, a
a idade faz com que você não tenha, ainda mais quando são várias coisas assim, uma precisão de data, tá entendendo? Deixa eu ver aqui. Vou botar o óculos. Pelo que você disse, Marquês de Pombal, metade do século XVIII. Exatamente, 1763, exatamente. Não disse? Exatamente. Metade do século XVIII. E você comentou também, agora, enfim... A briga toda, ele passou, tá entendendo? O problema é que ele deveria gastar 12 vinténs por dia, equivalente a R$240, o que durante os 87 dias de prisão implicaria em R$20.880. Porém, o mesmo solicitava a indenização de R$28.575. A sua pretensão foi negada pelo provedor da fazenda. Está entendendo? Aí é uma briga que me parece que um livro que me ajudou muito foi que é um livro belíssimo de uma pessoa que não é daqui deixa eu ver. Não, é de uma universidade daqui da Bahia, Souza AP, botaram, porque eu tive uma certa discussão com esse livro, porque resolveram fazer, deixa eu ver se tem aqui o nome dela. Souza P. Não tem. Ocorreu um problema com esse livro, sabe o que foi, Rosário? Eu tive uma discussão com a editora, porque eles resolveram fazer a referência por ordem de aparecimento. E eu disse que eu nunca tinha visto isso em minha vida. Aí é de uma moça chamada A Bahia no Século XVIII, Poder Político Local e Atividades Econômicas. É um livro muito bom, mas muito bom mesmo. É feito por uma pessoa do sul da Bahia. Foi escrito por uma pessoa do sul da Bahia. Agora, o nome, até isso eles tiraram o nome da pessoa. Abreviaram, né? Souza só, A, P, T, quer dizer... Agora tem algumas normas assim. Bibliográfica, mas não está na bibliografia, porque a bibliografia... Você já viu bibliografia por aparecimento, Rosário? É estranho, né? É uma coisa meio estranha, né? Rapidinho agora, vou fazer outra pergunta bem rapidinho, porque já tem uma outra escrita, Suzane. Ela passou 87 dias. Ele passou 87 dias na prisão. E comendo bem. Muito bem. Eu acho que eu diria muito bem. Você quer uma quinta-feira dele? Jantar, uma posta de cavala, um prato de feijão e um de arroz com repolho, azeite, vinagre para conserto e molho, um doce de araçá e bananas da terra. Ceia, uma posta de cavala, tá entendendo? Azeite para molho, um doce de araçá e bananas da terra com açúcar. Isso porque era quinta-feira santa, né? Quinta-feira santa. Agora, e havia o sábado, por exemplo, já aí é diferente, é o jantar, posta de vermelho, azeite, doce de araçá, uma posta de cavala depois, muito peixe, pouco frango, pouca galinha, pouco porco. Porco era muito caro. Isso tudo são coisas que são discutidos, preços aqui, tá entendendo? Beleza. Porco era caro, tá entendendo? Porco e carne eram caros. Já galinha era menos do que porco, e o caro mesmo era o porco, né? O porco era muito caro. Interessante. Foi Motti que localizou esse documento? Foi Motti que localizou o documento. E ele fez uma palestra uns 30 anos atrás, lá no Arquivo Público. E aí ele me chamou para escrever junto com ele, e aí escrevemos juntos. Muito interessante, achei muito interessante. Agora, rapidíssimo, porque já tem outra pessoa inscrita. Você referiu, não é, quando você tratou de um outro livro, eu não me lembro agora qual foi, era uma produção bastante grande que você tem, a gente sabe, já sempre soube disso, né? Você referiu a determinadas dificuldades de relacionamento entre um membro da família Laquija, que eu acho que foi Geórgia Laquija, não é? A Laquijá ou a Laquija, nunca sei direito, e Abdias do Nascimento. Qual era o problema que havia entre os dois?
George e Abdias? George Alaquija. É Alaquija ou Alaquijá? Alaquija, né? Eu sei lá, até hoje, me dizem, eu pergunto tantas vezes, e cada vez uma pessoa me diz, um africano me diz, e eu esqueço depois. Bem, vamos chamar George Alaquija. Qual era a dificuldade de relacionamento entre ele e Abdias do Nascimento? Você referiu rapidamente. Total, Rosa. É porque ele foi um dos que mais lutaram. Ele era o chefe da delegação. Ele foi, como chefe da delegação lá do Congresso, lá na África, tá entendendo? Ele não permitiu, acho que foi em Lagos, tá entendendo? Ele não permitiu, tanto assim que Abdias escreveu o livro chamado Sitiado em Lagos. Ele não permitiu que Abdias participasse. Ele foi o tempo todo contra Abdias. E ele escreveu um trabalho sobre possessão, tá entendendo? Que é uma... Ele quem? O George Alaquija escreveu um trabalho sobre possessão, que é um trabalho dando possessão como doença, uma coisa assim. Era muita época, não era um... Ao contrário do Maxwell, que o menino trabalhou. O Maxwell não. O Maxwell é um cara... Está entendendo? Que luta contra o racismo no início do século, que pouca gente tinha coragem, né? E ele bateu firme contra marinheiro, porque o marinheiro, ele não queria um marinheiro negro. E o Maxwell Assunção, está entendendo? Que era advogado, se formou aqui na Bahia, é engraçado, né? Ele nasceu lá, mas se formou em advogado aqui na Bahia. E é a figura, assim, exponencial da família, para mim. Embora tenham outros lá que também tiveram expressão, né? Tiveram grandes cargos lá na Nigéria, mas ele é o que bate firme no racismo. Então, é por isso que o George Alaquija não... Quando a filha dele tentou fazer aqui na Bahia, ela queria que fizesse quase que um museu para a família, tá entendendo? Uma espécie de coisa assim, uma coisa vultosa. Ela não encontrou apoio de ninguém, né? O movimento negro reagiu violentamente, né? Claro. Antes de tudo, porque Abdias não ia aceitar de jeito nenhum. Né? Claro, perfeito. Interessante. Abdias lasca o pau nele. Uhum. A briga de Abdias, aliás, ela arrasa com o CEAL inteiro. Não fala em nomes, porque também não estavam todos lá, né? Quem estava lá era Valdir Freitas, ele, como é o nome? Aqui da Bahia. Ele, inclusive, ele foi muito indelicado, Abdias foi muito indelicado com Olga do Alaqueto, foi muito indelicado com Olga do Alaqueto, foi grosseiro, acho que ele se arrependeu depois. Mas isso é natural, ele era jovem ainda, vibrante, guerreiro, mas foi guerreiro até o fim da vida. Não é excepcional. Perfeito. Obrigada, querido. Professora Suzane. A pessoa outro autor que me influenciou muito é esse aqui, ó, que é pouco conhecido aqui na Bahia. Quem é? Laírri. Hein? Laírri, que é a cultura dos indivíduos. Dos indivíduos, sim. Ele me impressionou muito, sobretudo falando sobre alimentação e falando sobre o indivíduo. Está entendendo? Falando sobre o indivíduo. Ele arrasa Bourdieu, né? Ele curte com a cara de Bourdieu até dizer chega. Né? Dizendo que aquela pesquisa de Bourdieu é uma porcaria e que Bourdieu diz um bocado de besteira sobre alimentação. Bourdieu... e realmente Bourdieu diz que sabe por que se come, os homens não gostam muito de peixe, porque peixe é comida de mulher. E por isso se comia pouco peixe. Isso ele falando da França. Se comia pouco peixe, eu não sei se come pouco peixe na França, mas ele dizia que comia pouco peixe na França. É verdade que a França tem carne, né? Tem uma tradição de carne muito forte, mas ele disse isso, e que não comia porque tornava afeminado, tá entendendo? Então, os homens não comiam peixe. Quer dizer, é uma brincadeira, né? E também a coisa dele de que as classes são imóveis.
se você está em tal classe, você come dessa forma. Se você está em tal classe, você come da forma. Não é bem assim. Não é bem assim. A sociedade, quando Bourdieu escreveu, já era muito mais complexa do que apenas você ver com mais mobilidade, né? Houvesse uma ligação direta entre o hábito da pessoa e a classe social. Ótimo, professor. Professora Suzane. Bem, eu quero agradecer ao professor Jefferson Bacelar e, né, acho que estão todos mudos, porque com tanto conhecimento, com um brilhantismo tão intenso, dizer aos nossos, né, discentes, nossos mestrandos, para ficarem à vontade. E segundo, antes de perguntar, eu quero também cumprimentar a professora Maria do Rosário, que foi uma professora que me botou no trilho, né, no primeiro momento de doutorado, e a quem eu tenho muito a agradecer. Não tive a outra sorte, né, que foi estudar com o professor Bacelar, mas eu tenho, assim, uma pergunta que eu acho muito interessante, essa convergência que o senhor faz em muitos trabalhos, né, entre antropologia e história, né, e nessas convergências a gente tem dificuldades, embates, não é? Às vezes é mais fácil, mais difícil. Então, como a gente está diante de um grupo de pessoas que estão pesquisando, escrevendo, buscando caminhos, se o senhor pudesse falar um pouco sobre essa interação. Essa fusão, né? Eu não sei se fusão, mas é a narrativa, professor, do senhor, como ela flui, e a gente está na história, está na antropologia, não sabe mais onde é que está. Então, como botar o nosso texto gostoso de se ler quando a gente está aí? O caso é que, eu diria que os antropólogos e historiadores estão cada vez mais juntos. Porque uma coisa, o que eu junto, por exemplo, eu estou fazendo agora uma resenha de um livro muitíssimo interessante da Alcione Amos, que é um livro sobre uma comunidade afro-americana nos Estados Unidos, onde são 100 anos da comunidade. Ela pega 100 anos. E ela faz aquilo que eu acho... Ela sem querer, ela termina fazendo também, dentro dessa temporalidade, etnografia. Então, um pouco o que eu faço é isso. Eu juntar o temporal, tá entendendo? Com, digamos assim, o diacrônico com o sincrônico. Tá entendendo? É um pouco isso que eu faço do ponto de vista metodológico. Fazer a junção das duas coisas, sem afastar nenhuma delas. Tá entendendo? Vendo que a temporalidade é fundamental, mas, ao mesmo tempo, podendo trabalhar o indivíduo ou o grupo, tá entendendo? Como ele se manifesta naquele determinado contexto, do ponto de vista histórico. Então, eu faço isso muito. Mas eu tinha uma coisa que eu queria dizer, porque isso fica na língua que está me irritando muito ultimamente, essa coisa do trabalho em casa, das biografias de pais, de mães, do trabalho dentro do candomblé, onde, por exemplo, as pessoas esquecem que as coisas não são tão simples assim. Que trabalhar, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade no meu trabalho Gingas e Nós. Por quê? Porque eu tinha várias alternativas aí que você pergunta, do ponto de vista metodológico, como era difícil eu resolver. Se eu partisse para a entrevista, todo mundo ia saber que eu estava fazendo um trabalho e iriam começar a mentir. Ninguém iria contar nada para mim. Está entendendo? Ainda mais eu fazendo um trabalho. Outra coisa que eu teria de entrevistar a todos, não a um só, nem um grupo que eu achasse que era mais... Então, eu fiz uma coisa que é difícil e, ao mesmo tempo,
complicado em antropologia, que é você fazer um trabalho sem que a população saiba. Muito complicado. É muito complicado porque Motti já expulsou um cara daqui porque o cara escreveu sobre homossexualidade e Motti expulsou o cara da Bahia porque ele disse que ele mentiu o tempo todo e chamou ele de mentiroso. Porque o cara escreveu e há muito costume de americano de fazer isso. Vem cá, faz o trabalho, não mostra a ninguém. Eu tomei o cuidado de, antes de publicar, de levar para eles, para os que eram alfabetizados o suficiente para lerem, tá entendendo? E todos eles leram, viram as coisas, eu procurei evitar os nomes. Muita gente disse que eu devia ter contado mais coisa, sobretudo da questão da homossexualidade no grupo. Eu digo, você está doido? Eu fiz trabalho para Tatá de homossexualidade. Não era... Esses não são homossexuais, eles são comedores de viado. É outra coisa. É outra conotação que eles dão à homossexualidade, está entendendo? Então, era uma coisa que você tinha que agir, ter muito cuidado, está entendendo? Em como você colocava os grupos, quem era que tinha força, quem é que tinha poder, quem é que agredia as pessoas, está entendendo? Quer dizer, mas isso tudo, às vezes, não dá certo. Às vezes não dá certo. Mas muito pior ainda, eu acho que deu muito certo. Deu muito certo porque a Boca do Rio adora o livro. Adora o livro. Todos os participantes, tá entendendo? Não é à toa que fizeram uma festa para mim, e nessa segunda edição tem a festa que eles fizeram para mim. Tá entendendo? Que eles fizeram uma festa lá no campo, tá entendendo? Por causa só para mostrar, tá entendendo? Só para mostrar a amizade, tá entendendo? Que eles tinham comigo, o carinho que eles tinham pelo que eu tinha feito, que eu não tinha, como é o nome? Não tinha botado ninguém lá em cima, mas também não botei ninguém para baixo. Tá entendendo? Que eu fiz aquilo que eu achei que era a realidade, aquilo que eu via. A expulsão, por exemplo, dos estranhos era uma coisa que me irritava às vezes, mas eu não podia fazer nada. Eu não fui lá para resolver problemas da comunidade, de dizer, olha, isso não está certo, porque o estranho vem para cá e vocês aí agridem. Isso fazia parte, naquele momento, de toda uma raiva contida, tá entendendo? Contra segmentos da Boca do Rio e contra eles se apropriaram, construíram aquilo como território deles. Aqui é meu. Aqui é meu, aqui. Não vem a classe média, venha quem vier, tá entendendo? Vai ter que se submeter a nós. Se quiser jogar, joga, mas se tentar ganhar, apanha. Então, eram coisas que eram estabelecidas, não seria eu que ia mudar, eu não poderia fazer nisso, eu não poderia interferir. Mas é um jogo muito perigoso, e você pode se dar muito mal fazendo isso sem que a comunidade saiba. Mas pior ainda é fazer um trabalho, como vem uma pessoa me dizendo que vai fazer um trabalho onde ela vai consultar a mãe de santo o que é que ela pode fazer. Isso não é trabalho acadêmico. Isso é fazer a geografia, é fazer qualquer outra coisa, menos antropologia. Você vai perguntar o que é que eu vou perguntar a uma pessoa que deveria estar sendo investigada o que é que eu devo fazer, ou eu vou pedir a ela se eu posso fazer a pesquisa. Até aí vai tudo bem. Fábio Lima, muito inteligente, nunca fez nada sobre afonjar, a não ser para fazer aquele negócio como é o nome? As quarta-feiras do negócio, mas o trabalho de campo dele não é no afonjar, porque ele sabia muito bem que podia ser que ele não amanhecesse vivo no outro dia, né? Ainda mais com as coisas que ele diz, né? Então, não é fácil, não. Fazer trabalho de campo. Agora, tem gente que quer fazer. Outro dia veio uma moça, fez o trabalho de campo sobre a avó, agora quer fazer sobre a mãe, veio me perguntar o que é que eu acho. Eu digo, minha filha, isso não é trabalho de campo. Isso não é trabalho de campo, isso não é antropologia, isso não é história, isso não é nada.
É preciso ver, nem todo mundo acha que merece uma biografia, nem todo mundo merece uma biografia. Nem todo mundo merece uma biografia. Não é, tem gente que não tem gente que a vida é rasa. E vidas rasas não oferecem condição à bibliografia, à biografia. A gente tem que ser como o Mário Guzmão, que tem uma trajetória de bagunça, tá entendendo? De bagunça de todo tipo. Que, ao mesmo tempo, ele é algoz, tá entendendo? Quando trabalhava no petróleo, e, ao mesmo tempo, tá entendendo? Depois, ele se torna vítima. É assim. A gente que tem o que contar. Não. A única coisa, tem um colega de Maria do Rosário, que a única coisa que ele teve é que ele foi para ali, foi para aqui, ele vive atrás de cargo, mas a vida dele é uma vida que não diz nada, a não ser os cargos que ele ocupa, tá entendendo? Mas não tem muito o que dizer, não. Então, nem todo mundo merece biografia, não. E essa coisa de exotizar o familiar é difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Assim como nós nos enganamos com aquilo que é exótico, tá entendendo? Muito mais nós nos enganamos com o familiar. Né? É mais difícil ainda. Excelente, professor. Temos mais uma inscrição aqui do programa de pós-graduação, professor Carlos. Professor Jefferson, obrigado pela brilhante apresentação. Sua carreira é muito interessante e tem uma produção extremamente vasta e diversificada. Gostei de ver. Professor, o senhor falou que começou sua carreira no início da década de 70, então provavelmente o senhor conviveu muito com Valentim Calderon. O senhor poderia falar um pouquinho dele para a gente? Sua relação com ele? Não, nem eu conheci. É mesmo? Nem eu conheci. Acho que talvez Rosário tenha conhecido, eu não conheci ele, não. Acho que ele já tinha morrido quando eu cheguei por lá. A única coisa de Valentim Calderon que eu conheço é a casa que ele tem, a casa que ele morava, porque quando eu passo na Barra com o meu personal trainer, tá entendendo? Que agora está adoentado, meu Deus, está com a perninha dele doente, que é meu cachorro, Moraes, que é o meu personal trainer. Eu vejo lá, a casa, essa foi a casa do professor Valentim Calderon, a casa belíssima. E conheço da briga dele com Glauber Rocha. Isso é que eu sei. Eu Sim, no Museu de Arte Sacra, né? Mas eu era menino, nisso nós devíamos estar na faculdade quando teve essa briga. Porque o senhor falou que começou na universidade no início da década de 70, né? Sim, nós nos formamos em 71, não foi, Rosário? Nós terminamos em 71. Rosário, minha turma, Rosário, nós tínhamos 3 grupos na minha turma. Era a OP na frente, que eram as meninas bonitas e ricas, a Ordem e Pudor. Tinha a classe média oprimida, que era Rosário com um grupo, que era a classe média oprimida, e tinha, no fundo, uns bagunceiros lá, que eu nem sei, era o chamado da ociologia, né? Que era Paulinho, Barreto. Barreto foi se formar de pijama, José de Jesus Barreto, que anda aí agora escrevendo sobre candomblé. Está escrevendo sobre candomblé. Foi se formar de pijamas, a ideia de pijama não forma. Olha, me deixa, viu? Era uma turma engraçada. Então, observação, a Casa da Barra não é de Valentim Calderon. Valentim Calderon era um homem muito mais, digamos, modesto. A Casa da Barra é de Frederica Del Weiss. Frederica Del Weiss. Um grande exportador. Tem razão. E que tinha aquela biblioteca americanista extraordinária. É isso mesmo. Valentim Calderon, Jefferson não conheceu, porque ele não era da antropologia, ele era da arqueologia. Eu conheci um pouco mais Valentim Calderon, porque Valentim Calderon era muito amigo de Pedro, gostava muito do Pedro Agostinho. Então, eu me acerquei um pouquinho do Valentim Calderon por conta disso, mas também nunca tive o maior conhecimento do Calderon.
E Calderon, Jefferson agora já acertou na mosca, né? Teve grande notoriedade aquela questão envolvendo Calderon e Glauber, não é? As filmagens no Museu de Arte Aquelas Sacra. filmagens, né? No Museu de Arte Sacra. Né? Aquilo foi, enfim, cantado em prosa e em verso aqui em Salvador. Só isso que eu queria observar. Perfeito. Não, eu não conheci. O Frederico Edelweiss também eu não conheci. Não conhecia o Edelweiss, não. Bom. Conheci muito Consuelo, né? Nossa querida Consuelo. Assim, não havendo mais perguntas, eu quero passar a palavra para o professor Jefferson para falar o encerramento. O que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, que foi uma tarde agradável para mim, lembrar de algumas coisas que você fez na vida aí, que o saber que você tem amigos queridos, alunos, está entendendo? Que até hoje, quando lhe veem, tem uma alegria imensa, está entendendo? Professor, há quanto tempo que eu não lhe vejo? Isso me dá mais alegria, muitas vezes, do que um livro que eu escrevi, está entendendo? Quando eu vejo uma pessoa dizer, olha, puxa, eu estou fazendo um trabalho porque eu li aquela coisa sua, isso me dá mais alegria do que o trabalho. Está entendendo? Um menino dizer que foi muito em cima do que ele resolveu, e por causa do Maxwell, ele está me ajudando, porque eu estou fazendo um trabalho, junto com Alcione Amos, sobre a família... Como é o nome, meu Deus? A família Rocha. A família Rocha, que é dona da Casa da Água em Lagos. Está entendendo? Que é uma família muito importante. E temos já um capítulo que eu já escrevi, 70% do capítulo, mandei para ela revisar e... Quem é Alcione Ramos? O quê? Quem é Alcione Ramos? Alcione Ramos é aquele que escreveu Os Retornados, aqueles que voltaram. Tá lembrada? Tá bem. É uma pessoa... E o livro que ela escreveu agora é muito bom mesmo, muito bom. Sobre? É sobre a comunidade Anacostia, que é uma comunidade afro-americana no Distrito de Colômbia. Ela pega de 1870 a 1970, tá entendendo? Ela foi criada em 1867. E eu aí tive que me matar, mas eu adorei tá fazendo a resenha do livro. E assim que estiver pronto, eu mando para você dar uma corrigida. Ok, meu bem. Eu mando para um bocado de gente. Aí eu vou lá e corrige aí as minhas besteiras. Ainda mais isso aí que trata de um assunto... Eu não aguento, eu não gosto de norte-americano, mas não gosto de estadunidense. Não, pelo amor de Deus. Aí bota Estados Unidos da América e acaba o problema. Porque realmente essas coisas, eu estou velho já para isso, eu não tenho paciência. Até nisso, aí é meio difícil, Mas o que é que se há de fazer? Eu envelheci porque quis, não foi? Você está ótimo, gente. Deve estar chorando aí. Você está muito bem, não está, gente? Para ele que ele gosta de ouvir, que está jovem. Mas está bem, está super bem disposto. Foi super bem, foi super legal. Sobre alimentação, o FRB e o coordenador do programa... Ele olhou logo para trás. A professora Suzane orientou uns trabalhos sobre a maniçoba. Temos alguns trabalhos também sobre Dendê. Claro que na linha da documentação museológica, né, que é uma linha diferente da antropologia. O pessoal de nutrição topa qualquer coisa. O pessoal de nutrição é muito legal, daqui da universidade. Então, aí a gente pode fazer uma junção aí. Por que não? Fica essa ideia boa. Pensem, reunir o UFES, também chamar o pessoal da UFES, ver o pessoal mais perto, né?
pessoal mais perto, e ver qual é o lugar que poderia ser feito. Fazer um encontro, né, desses trabalhos sobre alimentação, talvez. Podemos pensar. Acho que é interessante. Pessoal, licença aqui, professor Jefferson. Olha, eu quero, em nome do programa de pós-graduação, porque a gente pode continuar aqui nosso bate-papo, tá ótimo, mas eu quero encerrar a gravação, agradecendo em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, pela a enorme honra de recebê-lo aqui, de poder ouvir um pouco dos seus ensinamentos nessa tarde maravilhosa. Eu queria pedir que todos os participantes abrissem os microfones e saudassem o professor Jefferson Bacelar com a salva de palmas, por favor. E me aguentaram tanto tempo. Obrigado, professor. Podemos encerrar a gravação. Muito obrigado, professor. Fique à vontade. Obrigado a vocês todos.